Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à apresentação de uma síntese do estudo sobre o impacto da Covid-19 na arrecadação do Estado de São Paulo. Foi um trabalho fruto de uma parceria entre a Falcone e o IVPESP. Aqui comigo nesta live, o Felipe e Danilo, ambos da Falcone, aos quais deverão, nos próximos 20 a 30 minutos, apresentar essa síntese. Em seguida, nossos convidados, que é o professor Fábio Fresati, atual diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Economia e Administração da USP, e a Marina Borges, que é uma das sócias da Falcone. Deverão comentar, fazer sugestões ou agregar algum conteúdo adicional que acharem pertinentes. Em seguida, os autores, Aurílio, que é do IVPESP, e Danilo, também da Falcone, deverão comentar detalhes adicionais não contemplados pela síntese apresentada. Ao final, eu também, na qualidade de autor e moderador desta live, farei as considerações finais. Informo a todos vocês que estão nos vendo, que estão presentes, estiverem nos acompanhando ao vivo, via YouTube, podem fazer comentários, sugestões e perguntas, que certamente serão muito bem-vindas. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, eu passo a palavra para o Felipe, para o Danilo, dar início à apresentação dessa síntese. Por favor. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Eu sou o Danilo, filho da Falcone, em conjunto com o Felipe. Vamos fazer essa apresentação inicial sobre o conteúdo, do estudo do impacto da Covid na arrecadação do Estado de São Paulo. Focamos no Estado de São Paulo em virtude da nossa parceria com o IVPESP, mas, obviamente, uma série de projeções e cenários que a gente vai apresentar também são aplicáveis para os demais estados do Brasil. E, basicamente, a gente vai dividir a nossa apresentação em 4 partes. Primeiro, a gente vai falar e apresentar um resumo da Covid em fatos e dados, conforme a gente gosta de trabalhar com metodologia de gestão, sempre com fatos e dados. É claro que tem alguns números maiores em âmbito mundial e nacional, que depois vamos dar um destaque, mas vamos enfatizar São Paulo. Em seguida, a gente vai refletir o impacto na arrecadação dos tributos de São Paulo, especialmente o ICMS, ok? Em seguida, a gente vai falar a respeito de possíveis cenários e possíveis ações que podemos contribuir com a gestão para a melhoria e para minimizar esse impacto. E, por fim, as reflexões a respeito do tema, e aí vamos abrir para perguntas e para interação com todos vocês que estão participando conosco. Então, era essa introdução. Felipe, por gentileza. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, professor, também pela introdução. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde aos convidados e também ao pessoal que vai ver o vídeo depois. Então, como o Danilo falou, nós estamos dividindo esse estudo em 4 grandes blocos, e esses blocos, eles servem para tentar responder 2 perguntas básicas, suprir 2 objetivos. Então, o que essa pandemia significa de fato para a arrecadação no estado de São Paulo, e quais são as possíveis abordagens que líderes de instituições públicas devem tomar para enfrentar e sobreviver às repercussões da pandemia. Então, a gente vai começar tentando entender a Covid-19 em fatos e dados, e para entrar já em algum detalhe, é importante ressaltar que nós vamos utilizar 2 lupas de análise. Uma lupa fala de regiões e uma lupa fala de atividades econômicas, tá? Então, quando a gente desdobra esse primeiro bloco, já olhando para a lupa de regiões, nós estamos utilizando, pegando emprestada aqui a metodologia criada pelo governo do estado de São Paulo, no Plano São Paulo de Recuperação, onde as sub-regiões do estado, elas estão classificadas em níveis de criticidade da pandemia, tá? Então, com base em 2 grandes critérios, a capacidade do sistema de saúde e a evolução da pandemia e seus parâmetros desdobrados, essas sub-regiões do estado são classificadas em fases. Então, a gente tem a fase 1, com alerta máximo, fase 2, que é fase de controle, fase 3, flexibilização, e fase 4, abertura parcial, Então, fase vermelha, laranja, amarela e verde. Em um primeiro olhar para essa lupa regional, já é possível concluir que, de fato, o estado de São Paulo vem sendo impactado de forma relevante pela pandemia,
Então, as sub-regiões, elas estão em quase 90% das sub-regiões, estão entre a fase 1, alerta máximo, e a fase 2, que é uma fase de controle, sendo somente 14% dessas sub-regiões em fase de flexibilização. Ponto importante aqui é que essas sub-regiões, elas estão associadas às delegacias regionais da saúde. Então, nós temos ao todo 17 delegacias regionais, ou seja, sub-regiões, começando pelo município de São Paulo e Grande São Paulo, que são uma grande delegacia regional, e desdobrando para as outras sub-regiões. Então, primeira análise, primeira conclusão, o estado de São Paulo, de fato, está sendo muito impactado pela pandemia, né? E quando a gente passa para uma segunda lupa de análise, a lupa de atividades econômicas, a gente está utilizando a classificação nacional de atividades econômicas como referência. Então, basicamente, as atividades econômicas, elas estão quebradas em 3 grandes blocos, né? O segmento agropecuário, segmento de comércios e serviços e segmento de indústria. E a tentativa aqui foi entender, de fato, qual que é o impacto da Covid-19 nessas diferentes atividades. Conclusões básicas, quando a gente fala de agropecuária, o impacto, ele parece ser moderado, né? Quando nós falamos de comércio e serviços, o impacto majoritariamente é alto e negativo, embora nós saibamos que existem alguns modelos de negócio que estão sendo impactados de forma menos relevante e que estão até se beneficiando da pandemia. E quando nós pensamos em indústria, o cenário basicamente nos mostra que os impactos são moderados ou baixos. Então, como conclusão dessa análise da pandemia, Covid em fatos e dados, olhando para as atividades econômicas, a gente vê que a agropecuária e indústria têm um impacto entre moderado e baixo, mas quando a gente fala de comércios e serviços, aí, de fato, a pandemia vem forte e a gente tem impactos bastante relevantes. A ideia de utilizar essas duas lupas é conseguir fazer uma sobreposição, tá? Para que, de fato, os impactos na arrecadação se tornem tangíveis. Mas antes de entender como que isso, de fato, impacta a arrecadação, é importante entender como que a arrecadação é composta no estado de São Paulo. Então, para isso, nós estamos utilizando o orçamento do estado de São Paulo, conforme a lei orçamentária de 2020, onde se estimava, né, uma receita anual de 270 bilhões de reais, e quando a gente vai desdobrando essa receita, a gente consegue entender os blocos que compõem ela, né? Então, as receitas são desdobradas em receitas correntes, impostos e taxas, e, finalmente, o ICMS, que o Danilo já havia comentado. Para aqueles que não estão tão familiarizados com o tema, ICMS é o imposto cobrado sobre operações relativas à circulação de mercadorias, prestação de serviços, transporte interestadual e intermunicipal, e também comunicação. Então, fica óbvio, né, a relevância que o ICMS tem para o orçamento do estado de São Paulo. São 60% das receitas orçadas para 2020. E quando a gente pensa nas restrições impostas, né, às atividades econômicas e circulação, fica claro que essas restrições impactam diretamente o fato gerador do ICMS. Logo, a principal alavanca da composição da receita do estado de São Paulo tem uma exposição relativamente grande, né, como nós vimos nos slides anteriores à pandemia. E nós vamos seguir analisando o impacto no ICMS e na arrecadação do estado de São Paulo com as mesmas duas lupas que já foram vistas anteriormente. A lupa regional, falando de delegacias regionais da saúde, e a lupa de atividades econômicas, né, falando dos setores econômicos. Então, quando sobrepostas essas duas lupas, a gente consegue trazer uma análise que nos possibilita tirar conclusões claras e relevantes, tá? Então, essa tabela que a gente está vendo aqui, basicamente nos mostra a representatividade de cada uma das regiões ou sub-regiões do estado de São Paulo para a composição do ICMS, ao mesmo tempo nos mostra a contribuição que elas têm para o produto interno bruto do estado, e dentro de cada região, a gente consegue entender quais são as principais atividades econômicas que impactam o produto interno bruto. Então, primeira conclusão, quando a gente fala de representatividade para a arrecadação do ICMS, 79%, ou seja, 80% do ICMS é esperado a ser arrecadado de cinco regiões. Tá? Então, a gente está falando da Delegacia Regional de Saúde 1, que é município de São Paulo, mais Grande São Paulo e regiões metropolitanas. A gente está falando de Campinas, Taubaté, Sorocaba e Piracicaba. Então, 5 regiões das 17 responsáveis por 80% da arrecadação de ICMS. Isso também se expande para a contribuição para o PIB, tá? E quando nós olhamos para essas regiões e para a fase de abertura econômica que elas estão,
a gente começa a já sentir os riscos que essa arrecadação para o estado de São Paulo vai ter até o final do ano, né? Então, quando a gente fala do município de São Paulo, que é o principal representante da arrecadação do ICMS, a gente está falando de fase de flexibilização. Região metropolitana sudeste e sudoeste, mesma situação. Mas quando nós olhamos para todo o resto da foto, nós vemos que a gente está aí com zonas de controle, né, fase de controle e alerta máximo. Então, 13% da representatividade do ICMS está associada a regiões que estão em alerta máximo, 40% está associado a regiões que estão em controle e 36% associado a regiões que estão em flexibilização. Então, o panorama, ele não é positivo. Quando a gente passa para a análise das atividades econômicas, nós vemos que 67% do PIB gerado no estado de São Paulo é proveniente de serviços, até pela natureza do imposto. E como nós vimos anteriormente, serviços é o segmento econômico que está sofrendo um impacto negativo relevante com a Covid. Logo, conclusões claras, o ICMS ele está sob risco, né? E a gente sabe que não só está sob risco, mas a gente já consegue ver impactos relevantes na nossa realidade, e é sobre isso que eu gostaria de falar agora. Então, o ICMS e a redução de arrecadação no ICMS e a redução de arrecadação como um todo, não só para o estado de São Paulo, mas para o país, ela já vem sendo reduzida. Então, no mês de maio, a gente já teve uma arrecadação 24% menor em comparação ao orçamento, e quando a gente pensa no ano inteiro de 2020, olha, até o mês de maio, né, com os dados que a gente está utilizando, a gente já tem uma redução de 8%. Então, governo federal, governos estaduais estão tomando medidas, né, para tentar remediar essa crise. Exemplo, o governo federal vai repassar em 4 parcelas, é verdade, 8 bilhões de reais ao estado de São Paulo, para combater, né, os efeitos da crise, mas a gente vê que os impactos eles já estão se desdobrando para as instituições públicas e para municípios. Exemplo, USP, Unicamp e Unesp, no mês de maio, gastaram mais do que receberam para pagar o seu pessoal, tá? Então, os impactos eles já estão batendo na nossa porta. Isso já está tangível, já está sendo realidade. Mas como a gente sabe, como a gente viu anteriormente, a gente ainda está longe de acabar, né? A pandemia, a gente está longe de que isso acabe. Então, o que está por vir é a pergunta que vem na sequência. Para tentar tangibilizar isso, nós criamos 2 cenários bastante simplificados, né, para nos dar limites superiores e inferiores de análise, e eu estou chamando esses cenários de cenário de arrecadação A, limite superior, então um cenário mais otimista, né, que tem como premissas as restrições sendo mantidas até o dia 15 de julho, né, então, a partir do dia 15 de julho, seriam abertas, né, o comércio voltaria a estar aberto, e haveria uma retomada gradual das atividades, até que a arrecadação atingisse o previsto do orçamento em 4 meses. Então, um cenário bastante otimista ainda nos traria um impacto anual de 10% na arrecadação do ICMS, então um grande impacto. Quando a gente olha para um cenário um pouquinho mais pessimista, que a gente está chamando de cenário de arrecadação B, a gente está utilizando aqui como premissa a manutenção desse cenário de abre e fecha até o final de 2020. Nesse cenário mais pessimista, o impacto é de 19%, então uma redução de 19% do todo, o que se torna bastante mais relevante. Mas o fato é que, não entrando no detalhe e na precisão de modelos, a gente tem 9 pontos percentuais na nossa análise, que são a nossa dúvida, né? No mínimo 10% do ICMS já está comprometido e é com base nisso que a gente tem que se guiar. Então, quais são as ações que devem ser tomadas? Mas para entender, de fato, qual que é o impacto que isso vai trazer para o Estado de São Paulo, instituições públicas e municípios, é importante entender para que serve o ICMS no final das contas. Então, o que esse slide está nos ajudando a entender, basicamente, é que 75% do que é arrecadado no ICMS, e a gente está utilizando o orçamento de 2020 como base, ele é destinado ao Tesouro do Estado, tá? Então, o Tesouro do Estado, basicamente, é utilizado para financiar atividades básicas, como educação, saúde, segurança pública, e o ICMS, ele representa 76% do total do bolo. Então, 76% do Tesouro do Estado depende do ICMS. Trocando um pouquinho a ótica, a gente olha para aqueles 25% restantes, esses 25% restantes, por lei, eles são destinados a vinculados estaduais, tá? Então, esses vinculados estaduais, basicamente, são repasses a municípios, e esses 25% provenientes do ICMS,
eles representam 80% dos vinculados estaduais em São Paulo. Então, a relevância é muito grande. E eu queria andar aqui, passar com vocês por uma análise mais detalhada do que representa, de fato, né, a utilização do Tesouro do Estado comprometido pela diminuição da arrecadação do ICMS, e a mesma coisa para vinculados estaduais. Então, quando a gente pensa no Tesouro do Estado, e aqui mais uma análise interessante e detalhada, a gente consegue entender, como eu falei anteriormente, que ele é utilizado para financiar atividades básicas, né? Então, a gente está falando de educação, a gente está falando de saúde, a gente está falando de segurança pública e diversas outras atividades básicas que nos afetam como sociedade, como um todo, né? Quando a gente fala de educação, 91,5% do dinheiro destinado, ele depende do Tesouro. Consequentemente, depende diretamente da arrecadação de ICMS. Quando a gente pensa nesse dinheiro destinado à educação, é possível entender que 62%, ou seja, mais da metade do dinheiro de educação, ele está sendo usado, ele deveria ser utilizado para pagar pessoal e encargos sociais. Ou seja, a gente tendo uma diminuição na arrecadação do ICMS, tendo uma diminuição na disponibilidade do Tesouro, esse problema vai bater na porta do funcionário público, vai bater na porta no momento que a gente não consegue honrar as dívidas, pagar, de fato, o salário dessas pessoas. O mesmo se aplica à saúde, que depende 70% do Tesouro, se aplica também à segurança pública, que virtualmente depende 100%, né? Então, 98,8% do que se gasta com segurança pública no estado de São Paulo tem uma dependência direta do Tesouro. E aí a conclusão é bastante clara, né? O cenário, ele não é animador, o prognóstico é bastante negativo, e o problema já está batendo na nossa porta quando a gente pensa em financiamento de atividades básicas no estado de São Paulo. Agora eu gostaria de dar o próximo passo e entender o que isso representa para municípios, de fato, né? O que isso representa quando a gente fala de vinculados estaduais. A gente tem aqui um caso real, né? O caso de Ribeirão Preto. Então, inicialmente a gente começa fazendo uma análise das receitas correntes totais. No ano de 2020, a gente já vê que tem uma queda de 4,9%, bastante diluída pela arrecadação de IPVA concentrada no mês de janeiro. E quando a gente olha para os meses ditos de pandemia, né, abril e maio, a queda já está em 17,6%. Então, as quedas de receita começam a se tornar realidade também para os municípios. Entrando em um pouquinho mais de detalhe nas receitas, é possível entender que, no caso de Ribeirão Preto, o ICMS ele representa virtualmente 25% do todo. E quando a gente pensa em ICMS por si só, na comparação com 2019, a gente tem uma queda bastante relevante. Só olhando para os meses de abril e maio, a gente tem uma queda de 28,1%, né? Quando a gente pensa no ano inteiro, comparando com 2019, a gente tem uma queda de quase 10%. E no mês de abril, a gente tem 37% de queda, comparando com o ano passado. Conclusão, mais uma vez, o cenário não é animador, está faltando dinheiro e, de fato, os líderes de instituições públicas e municípios vão ter que tomar mais ações, vão ter que tomar ações imediatas para conseguir reverter esses impactos, né? Então, o que a gente fez até agora, basicamente, foi entender a pandemia e o impacto em São Paulo, em termos de região e também atividades econômicas, entender o que isso significa para a arrecadação do Estado, chegando no ICMS, qual é a utilização do ICMS, olhamos para atividades básicas e olhamos para municípios. Agora é hora de tentar responder o que a gente deve fazer, então, né? O que esses líderes de municípios e instituições públicas podem fazer, quais ações devem ser tomadas. Nós, como Falcone, e agora em parceria com a IVPESP, trazemos uma discussão sempre voltada à gestão, né? Então, aqui a gente está trazendo uma sugestão de 3 grandes passos. O primeiro deles, imediato. Então, gestão do dia a dia da crise. Aqui a ideia é, de fato, tomar ações pontuais para responder em tempo real aos impactos da pandemia. Em um segundo passo, a gente fala em um cenário de curto prazo pós-crise, né? Então, a criação de um plano de retomada que vai focar em restabelecer a operação das áreas mais críticas, considerando a volatilidade do cenário pós-crise, né? E em um terceiro momento, o terceiro passo é, de fato, olhar para o longo prazo e pensar em adequação e reinvenção. Então, absorver novas práticas de operação, entender as novas demandas da força de trabalho e sociedade, são esse último passo. É importante ressaltar que esses 3 grandes passos, eles devem ocorrer de forma paralela, tá? Então, obviamente, a gestão do dia a dia, ela tem um foco imediato,
os líderes de municípios e instituições públicas devem tomar ações para trazer resultado nesse momento, tá? Quando a gente pensa em plano de retomada, depois de ter já remediado a situação atual, aí a gente fala de um planejamento mais robusto, ações estruturantes e de preparação e recuperação de resultado mais longo. E aí, obviamente, quando a gente fala de adequação e reinvenção, a gente fala de um longo prazo, muito mais planejamento, muito mais reflexão, muito mais entendimento das novas necessidades para recuperar o resultado em longos termos, né? Então, gostaria de entrar em um pouquinho mais de detalhe de cada um desses passos, para tornar também um pouco mais tangível o que a gente está falando aqui. Então, gestão do dia a dia, a gente está falando de ações imediatas, a instituição pública, o município, que ainda não tem um comitê central executivo, deve implementar hoje, né? Então, deve estar pronta para lidar com os impactos da pandemia hoje. E esse comitê central executivo, ele deve tomar ações que impactam as principais alavancas da instituição pública ou do município, né? Então, basicamente, a gente tem o foco financeiro, então, todas as ações tomadas em foco financeiro, elas devem responder algumas questões-chave, elas devem ser direcionadas por algumas questões-chave. Então, quais são os impactos no orçamento, qual o impacto no fluxo de caixa da instituição ou município. Quando a gente pensa em processos e operações, a gente tem que garantir que, de fato, eles vão estar contínuos e vão continuar sustentáveis nesse novo cenário, né, e a curtíssimo prazo. Quais são os impactos na força de trabalho? Então, os colaboradores, os empregados, eles têm a sua saúde garantida, e quando a gente pensa em sociedade, a interface com a sociedade, ela está mantida ou ela deve ser reconstruída? Então, essas são questões-chave que, quando respondidas, vão direcionar as ações imediatas para gerir o dia a dia da crise. Isso vai, então, construir a base para que a gente, de fato, passe para um plano estruturado de retomada. E quando a gente fala de plano de retomada, aí, quem já teve contato com a Falcone vai se identificar com o sistema de gestão. Tá? O sistema de gestão, basicamente, é um ciclo que se retroalimenta. Ele começa com o entendimento das necessidades da sociedade. Então, essas necessidades da sociedade, elas são transformadas em um plano que pode ser encarado como estratégia, e isso, então, é desdobrado na operação. Tá? A gente pode pensar em, por exemplo, funções do Estado, como educação, saúde, segurança, como nós já vimos anteriormente, é desdobrado, então, em formas de metas, tá? E isso, obviamente, vai considerar a eficiência operacional, a eficiência de arrecadação, otimização de gastos públicos, execução de projetos prioritários, eficácia de processos, e assim por diante. Então, são meios para que se atinja o resultado e para que se retroalimente essas necessidades da sociedade. Então, para garantir que esse sistema de gestão ele é saudável e ele é robusto, existem algumas alavancas do resultado que tradicionalmente são abordadas. Então, o planejamento estratégico é uma, o aumento da eficiência da arrecadação, o aumento da eficiência operacional, redução de despesas, né, e o aprimoramento da gestão são soluções que atacam alavancas básicas do sistema de gestão público. Esse exemplo ele não é exaustivo, a gente pode falar de muitas outras abordagens que visam, por exemplo, garantir equilíbrio fiscal, mas a ideia aqui é que se priorize as principais alavancas e se trabalhe em cima disso de uma maneira estruturante para atingir os resultados aí a curto prazo, médio prazo. Tá? E no momento que os resultados estão voltando a aparecer, que a gente tem um caminho bem pavimentado, aí a gente começa a falar de fato em adequação e reinvenção. Então, o que muda na produtividade e nos hábitos de trabalho? Quais são os impactos para a mobilidade das pessoas? O que muda na visualização e no tratamento da saúde em instituições públicas e municípios? Como a operação deve se posicionar? Quais são as novas entradas e novas saídas? Quais são as interfaces com a sociedade? São perguntas que devem ser feitas para que, de fato, né, a instituição pública, o município, consiga se adequar a um novo cenário que ninguém conhece e se reinventar de modo a, de fato, trazer os resultados de volta. Embora isso tudo seja muito nebuloso ainda, existem algumas lições aprendidas sobre o que é importante que a gente não pode descartar. Então, abertura para inovação e flexibilidade, né, frente aos cenários mutantes, é importante. É importante que se garanta um bom ambiente de trabalho e que os colaboradores entendam o valor agregado da sua participação. Performance econômica e financeira saudável, obviamente, é a base para que isso tudo aconteça. E aí a gente começa a falar de pontos que antes poderiam até mesmo ser considerados como supérfluos, mas hoje eles são básicos, né? Eles são necessidade praticamente zero. A promoção da cidadania
garantia de responsabilidade social na operação e também responsabilidade ambiental. Em cima disso tudo, a gente fala de boa governança, estratégia clara e transparência na comunicação. Então, basicamente, o que a gente viu até então foi uma análise da pandemia, como esses impactos se desdobram em termos regionais e atividades econômicas, o que isso representa para a arrecadação do Estado, quais são os impactos diretos, né, para instituições públicas e municípios, o que pode ser feito, e agora a gente passa para as reflexões em cima dessas conclusões que foram tomadas de forma sintética, e aqui eu já tenho um fórum muitíssimo adequado para colocar excelentes comentários e compartilhar conosco percepções valiosas, que é esse time que está aqui no webinar. Então, estou muito ansioso para conseguir escutar a opinião deles, e, bom, passo a bola de volta, né, para o professor Hélio Dias. Estão me ouvindo? Sim. Queria parabenizar o Felipe e o Danilo pela apresentação, realmente muito profissional e muito detalhada. Então, conforme eu havia discutido, a gente iria agora passar a palavra inicialmente para o professor Fresati, o que é o atual diretor da Faculdade de Economia e Administração da USP, preside também a Comissão de Orçamento e Patrimônio da USP, e, com certeza, eu também, como professor da USP também, não queria estar na pele dele nesse momento da pandemia. Então, a gente espera aqui, ansiosamente, uma análise que seja não catastrófica do que pode vir a acontecer com a USP, professor Fresati, até pelos números que o Felipe apresentou, que a gente já, esse mês anterior, já estouramos o nosso orçamento. Então, eu queria que o senhor, por favor, fizesse uma análise em particular do que foi apresentado, do que o senhor viu, e as considerações que o senhor pode fazer de agregar conforme a gente havia planejado. Por favor, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Eu quero saudar a mesa, né? Embora a gente esteja na visão internet, para mim a lógica da mesa é muito importante. Então, professor Hélio, professor Olívio, da IVPESP, Marina Borges, Danilo Filho, Felipe Nunelli, da Falcone, senhoras e senhores, né, que estão aí nos ouvindo, uma boa tarde, e eu espero que a gente continue tendo um período bastante instigativo. Bom, em primeiro lugar, parabéns, tanto ao Danilo quanto ao Felipe. Eu acho que é um trabalho abrangente, a apresentação, tecnicamente, ela é consistente, e proporcionou e vai proporcionar uma série de instigações. E o que eu queria destacar é que, para mim, tem muito valor uma análise feita de fora, quer dizer, de fora do ambiente em que nós vivemos, porque nós discutimos tudo isso que você está colocando no dia a dia, mas com um olhar diferente. Então, realmente, eu quero agradecer, tem muito valor. Eu vou me referir à minha experiência mais na Universidade de São Paulo, mas, evidentemente, que alguns paralelos podem ser feitos com o Unicamp, o Unesp, e com outras instituições públicas. Primeiro, eu gostaria que a gente percebesse que nós estamos falando daquilo que nós chamamos de organizações complexas. Então, uma universidade é uma organização complexa. Ela tem uma heterogeneidade de perfil em relação às pessoas que trabalham nela, nas atividades, no tipo de conhecimento local. Só para ter uma ideia, nós estamos falando, no caso da Universidade de São Paulo, em termos mais estritos, se pensar em campus, em 10 diferentes locais, 100 mil alunos, 5.600 docentes, em torno de 14 mil funcionários técnico-administrativos, áreas de conhecimento absurdamente distintas uma das outras, embora algumas conexões possam ser possíveis. E o que é importante na organização complexa? Ela tem interferência e interfere em várias camadas da sociedade, em vários tipos de agentes, o governo, a área de tecnologia, a iniciativa privada como um todo, enfim, são olhares múltiplos, e isso é bastante importante
de entender quando a gente pensa na universidade pública. E tem uma lógica entre processo e produto que não é trivial. Em alguns momentos, nós não conseguimos associar o produto a um processo identificado com a instituição. As camadas, as passagens, a rota, ela não é tão simples. E aí eu tenho uma coisa importante em relação a esse tipo de organização, que é vital. A organização complexa, ela precisa ter uma lógica de longo prazo muito bem organizada, caso contrário, ela vai morrer, ela nem vai ter condição de sobrevivência. Ninguém está dizendo que nós não precisamos ter resultado de curto prazo, não tem essa. Mas que a lógica de longo prazo nesse tipo de organização é fundamental. Nós lidamos com uma organização para as próximas gerações, e não só para resolver o mês de junho de 2020. É mais ou menos isso que eu queria colocar do ponto de vista inicial. Então, em dimensão de tempo, eu vou usar muito a palavra tempo, porque eu preciso ter uma interação, uma reação em termos do que foi apresentado. E assim como eu elogiei, eu preciso trazer um pouco de campo, né? É o que nós chamamos de grounded, para que, de alguma forma, a gente possa caminhar mastigando e pensando em propostas, em sugestões. E, nesse sentido, nós estamos num ambiente ímpar, né? Nós estamos acostumados com referência. No ambiente de pesquisa, referência é tudo. Quer dizer, referencial teórico, o construto que nós falamos, a lógica dos nossos parceiros internacionais, aquilo que está acontecendo com outros países. Bom, se a China saiu da crise em tantos meses, por que nós vamos demorar o dobro ou o triplo, ou muito mais que isso? Quer dizer, as referências foram arrebentadas. E nós estamos aprendendo online real time. Quer dizer, a prática ela está correndo muito rápida, e o referencial, que sempre foi o forte para a gente, neste momento, ele está sendo afetado, e é uma coisa muito complicada para dar respostas. Bom, eu separei 3 coisas para comentar, né? Essas 3 coisas elas aparecem na apresentação, e elas são muito relevantes para a gente entender. Primeiro, a questão do modelo de planejamento e controle, né? Então, a universidade ela tem um modelo. Ela tem um mecanismo chamado plano plurianual. Esse plano ele é novo na universidade, nós estamos aprendendo. A iniciativa começou no mandato reitoral anterior, mas foi implementado no atual. E o que acontece com esse modelo? Ele tem, junto com ele, o orçamento anual. Então, a lógica de ter um plano de longo prazo ela é extremamente importante, porque é aí que nós vamos dimensionar coisas que são possíveis ao longo do tempo. E é incrível o ganho de qualidade de discussão que nós tivemos só com a introdução do plano plurianual, só o fato dele surgir. Por quê? Porque não existindo o plano plurianual, o orçamento ele foca o ano e acabou. E ao enxergar 4 anos, nós conseguimos dimensionar no tempo quando é possível fazer alguma coisa. Isso, para mim, é importante no entendimento da comunidade, quando a gente fala de dificuldade, de modelo de gestão, de processo, de discussão, e assim por diante. Nós temos também, em termos de governança, um conselho universitário enorme, né? E extremamente rico. Então, nós temos lá dentro do conselho universitário, discutindo esse plano de 5 anos, o orçamento, o aluno, o professor, o diretor de uma unidade, o sindicato, o representante de uma classe, o representante de fora da universidade. Quer dizer, esse grupo, ele permeia as discussões, digamos, mais estratégicas e também as operacionais importantes para a organização. Ou seja, o modelo pressupõe participação, debate, consequentemente, formas diferentes de pensar. E é realmente um cadinho bem grosso, né, em relação a isso. Quando a gente fala em estratégia, isso é um modelo interessante. Nós estudamos muito isso. E a estratégia ela tem lógicas matriciais do elevador. Então, a administração central tem as grandes direções para um horizonte de longo prazo, interferência na sociedade, discussões internacionais. Mas cada unidade filtra as suas demandas, as suas necessidades. Então, a física pensa de um jeito e tem ligações com um tipo de instituição lá fora e que, de alguma forma, traz, do ponto de vista de desenvolvimento de conhecimento. A escola que
nesse momento eu represento como diretor, ela tem 3 departamentos. Então, tem um departamento que está muito ligado ao modelo europeu, às escolas europeias, o outro ligado ao ambiente americano, à China. Então, essa forma de olhar para o mundo, desenvolver estratégia e operacionalizar é o modelo do elevador. Ela tem um grande guarda-chuva, vamos chamar assim, e a operacionalização descentralizada. Imagina isso do ponto de vista de gestão, de coordenação. E aí, com relação a isso, evidentemente que, tendo 2 colegas professores, né, cada professor tem a solução de qualquer problema do mundo. Imagina você ter 5.600 docentes trabalhando juntos em áreas diferentes, em espaços diferentes, em dimensões de aging diferentes. Então, isso eu não estou colocando como um problema, mas como a riqueza de um ambiente que deve proporcionar base para rupturas, para inovações e coisas do gênero. Nós temos, quando nós olhamos para isso, imagina mais de 40 unidades, fora 4 museus, 4 hospitais, imagina como isso pode ser articulado em relação a áreas de conhecimento. Então, nós temos áreas de conhecimento extremamente ativas num certo momento e crescimento. Você falar em empreendedorismo, por exemplo, é um tema que dentro da minha unidade está em absoluto crescimento. Ele é absolutamente palatável, desejável. Nós temos outras áreas dentro da universidade que não necessariamente estão crescendo. E qual é a sabedoria aí? É perceber que mesmo uma área que não está crescendo, ela pode ser fundamental. É mais ou menos como olhar para uma floresta, aquela árvore que ninguém dá valor. No dia que ela morre, o ecossistema também está prejudicado. Esse olhar, ele não é só econômico, ele não é só de curto prazo, é um olhar absolutamente abrangente que é feito de uma maneira, digamos, matricial, vamos chamar assim, para simplificar a conversa. O orçamento anual, ele viabiliza a estratégia. Ele, de alguma forma, é o mecanismo que nós precisamos para ter a lógica do financiamento das operações. E aí tem algumas considerações interessantes. À medida que nós temos um plano plurianual, nós vamos olhando o orçamento com antecedência. E a universidade não está sentada esperando que o dinheiro caia. Fundos tipo endowment são tentados, ou são estruturados, ou existem na universidade, muito embora o hábito de doar não é exatamente algo que faz parte da cultura do brasileiro. Ele é americano, inclusive, nem de todas as unidades nos Estados Unidos, mas de algumas. Então, isso é algo que foi começado, está andando, para ter uma dependência menor do Estado. Quer dizer, hoje a dependência do Tesouro é em torno de 97% a 98%, se nós olharmos a informação formal e estruturada que nós temos, né? Rankings. Quando a gente fala em indicadores, nós temos um conjunto de indicadores. Então, aqueles indicadores macro ou de imagem, ou aqueles que nos permitem comparações mais diretas, mas nós temos também indicadores mais específicos. E esses indicadores também existem nas unidades. Então, você tem, em termos de estrutura formal de plano, né? Um plano plurianual, um orçamento, um acompanhamento, e nas unidades, o tal projeto acadêmico da unidade, e esses projetos existem também para os departamentos e para os professores. Então, essa rede é nova. Nós estamos vivendo o primeiro período, digamos, de experiência e de aprendizado. Mas só para dizer o seguinte, quando a gente pensa em indicadores e pensa em orçamento, são 5. Entendeu a tendência desses 5, você sabe como a universidade está, se ela está em dificuldades, se ela está saindo de dificuldades, se ela está melhorando, se está piorando. E indicadores que afetam os docentes, eles são mais da lógica de pesquisa, ensino e cultura e extensão. Então, esse conjunto existe na universidade. Qual é a questão? É que ele é novo. Nós estamos aprendendo. Nós estamos, de alguma forma, aprendendo não só a criar esses elementos, mas utilizá-los e aperfeiçoá-los. Então, isso eu considero que é importante em relação às considerações, para a gente olhar curto, médio e longo prazo. Agora, eu queria falar um pouquinho de orçamento, que é o meu segundo tema, né? Qual que é o papel do orçamento, hein? Depende.
Se eu tenho uma empresa privada, eu posso decidir o que eu quiser fazer com o orçamento. Instrumento de top-down, de controle, instrumento que inspire estratégia, ou seja, a literatura ela é vasta em relação a isso. Mas uma universidade, quando a gente fala sobre orçamento, na verdade é o que nós temos para gastar e suportar as estratégias, que são absolutamente, eu vou usar a palavra errada, né? Difusas, porque elas permeiam a universidade de formas não necessariamente estruturadas, né? E, de alguma maneira, nós temos uma dificuldade do ponto de vista de controle. Então, quando, no ano passado, na lei que definiu o orçamento do Estado, nós tivemos a definição de um número. E o número era 114 bilhões, e para nós, 3 universidades paulistas, eram 113, porque é assim que você faz a conta, e nós temos 9,57% desse valor para as 3 universidades. E a USP é contemplada com 5,03. Tem uma dízima, pessoal, tem 15 casas decimais, porque quando a gente fala sobre bilhões, vale a pena. Esse zero aí salva a pátria, né? Ele tem uma utilidade importante. Bom, o que aconteceu de lá para cá, hein? De lá para cá aconteceu que nós tivemos um fator, nós tivemos a ocorrência de um fator chamado contingenciamento. Isso é do jogo. Então, o Estado diz para a gente, olha, aqueles 5,728 bilhões, eles, na verdade, agora são 5,096. Quer dizer, você tem 630 milhões a menos. Quer dizer, essa parte de cima do ICMS, ela é constituída dia a dia, segundo a segundo, um ano antes, ou pelo menos 8 meses antes, ou pelo menos 3 meses antes, em termos de aprovação. E o que acontece com isso? À medida que a universidade busca outras fontes de recurso, é uma maneira de ela se tornar menos vulnerável. Mas não tenham ilusão. O modelo, ele é assim, com uma grande dependência do Estado, ele vai continuar. Ele pode ser melhorado. Isso é verdade. E nós estamos trabalhando para isso. Agora, o que acontece com esse contingenciamento? Bom, nós olhamos para as despesas e elas são predominantemente fixas. Então, quando o Felipe falou de cenário, nós temos que olhar, e eu agradeci a visão externa, porque você está livre para pensar em cenário da forma que quiser. Otimista, pessimista, faseamento, o que você quiser. Mas o que aconteceu agora? Nós conversamos com os economistas, trocamos ideias com os colegas que nós temos, e que têm modelos bastante poderosos, mas quando você tem um espaço muito curto com uma queda muito grande, que foi o que aconteceu, né? Em março, uma queda em relação aos números esperados, que não eram os números exatamente do momento da estruturação do orçamento, um buraco muito grande. Então, no primeiro momento, a queda foi menos ruim em março do que se esperava. Em abril, mais ou menos o que se esperava. Em maio, mais ou menos. Ou seja, é isso que está acontecendo. E para usar uma metáfora, é mais ou menos como você pegar o avião mais moderno, que você precisa de uma pista de 1.000 metros e você tem 15 metros, ele não decola. Então, esses modelos, eles estão neste momento. Mas, mais um mês, mais 2 meses, certamente nós teremos uma capacidade de repensar um pouco melhor o grau de otimismo e o grau de pessimismo. Hoje, para nós, cenário é aquilo que que o Tesouro nos diz, olha, é isso que nós teremos para transferir para vocês. Então, só para bater um pouco de bola em relação ao grau de liberdade. Por outro lado, nós queremos também testar os limites. Por que eu não estou com uma cara tão acabrunhada? Porque com o que nós temos em relação a recursos, hoje, nós não temos esse risco de dizer não teremos o pagamento dos salários. Mas pode ser que amanhã, a semana que vem, esse risco aumente ou diminua. Então, o que está acontecendo nesse momento? Nós estamos nesse intervalo em que é muito difícil usar os mecanismos mais adequados de projeção. E com relação às despesas, o número mais, digamos, consistente com o que a gente tem hoje, essa nova posição em relação às receitas, às transferências do Tesouro, o nosso comprometimento é de 93%. Então, olhar para isso e dizer, bom, se você tem do total dos recursos 93% comprometidos
com a receita, o restante fica bem complicado em termos de o que podemos fazer. Mas nós estamos fazendo, já fizemos e estamos fazendo. Só que o conceito é o seguinte, nós temos despesas que nós podemos evitar, despesas que nós podemos postergar. E, de alguma forma, esse olhar ele nos ajuda a pensar no tempo. Então, por exemplo, gastos com limpeza. Para vocês terem uma ideia, nós temos 85 banheiros na unidade, né? Imagina. Então, à medida que existe o isolamento, limpeza muda de perfil. Sim, mas se nós voltarmos para o presencial, além de termos gastos tradicionais que nós tínhamos antes, teríamos outros. Então, a reprojeção ela tem que ser responsável, de alguma forma, olhando para um cenário, que é o que nós estamos discutindo, olhando de alguma forma. A outra coisa é que, quando a gente olha para déficit, a universidade já passou por momentos piores. Quer dizer, quando nós olhamos para um horizonte mais para trás, nós já tivemos mais de 1 bilhão de déficit, só que não temos caixa, com um patamar muito maior. Quando a gente olha para 2016, por exemplo, o nosso déficit era de 750 milhões. E nós chegamos a 2020 num orçamento que nós atingiríamos o break-even. Então, o trabalho de longo prazo ele é importante. O trabalho de curto prazo não pode deixar de ser feito. Mas essa combinação ela é extremamente importante. Agora, olhar para trás, para momentos em que nós tivemos dificuldades e superamos, é fundamental para a sociedade, para o ser humano. Não é só para uma organização e, como eu disse, para as organizações complexas. É isso que nos mostra que nós temos capacidade de reação. Nessa questão do orçamento, eu queria mencionar 3 lógicas. A primeira, alguns colegas nem sabem que por trás do que eu vou falar tem um conceito, que é a lógica do base zero, né? Quer dizer, eu vou olhar para o ambiente e dizer, bom, o que a gente precisa de verdade? E realmente esse tranco que nós tivemos em relação a ter que ter reações muito rápidas, isolamento, o sofrimento da saúde, nos proporcionaram essa perspectiva. Mas o que eu preciso, hein? Mas isso você tem que, de alguma forma, disseminar dentro de todo o ambiente, e não só em alguns núcleos. Ou seja, não é assim que acontece. Segunda, proporcionar paz para as pessoas. Não é que discute o resultado econômico, como é que o quanto de dinheiro a gente tem, e dizer para eles, olha, hoje a situação é essa, e por favor, trabalhe, faça o que você tem que fazer de melhor, é fundamental. Quer dizer, o efeito da pandemia em relação à cabeça das pessoas, à sanidade mental, ao equilíbrio das pessoas, é brutal. Eu tenho certeza que vai ter uma quantidade enorme de filmes ganhando o Oscar tratando isso. Não tenho a menor dúvida, porque é muito rico. E é algo que extrapolou qualquer expectativa que o mais pessimista do cidadão jamais teria. Então, esse segundo princípio é extremamente importante, porque você trata pessoas diferentes, em estágios completamente diferentes, com lógicas de olhar o produto, aquilo que ele se orgulha de fazer, de maneiras completamente diferentes. E a terceira, que é o melhor momento de dar informação. Eu estudo esse tema, e eu sempre achei que antecipar a informação era boa, é uma coisa boa, uma coisa importante. Eu continuo pensando nisso. Mas, em alguns momentos, o vai e vem tem um efeito devastador, porque a energia que você usa para ir e voltar não é boa. Por outro lado, a inércia não é aceita. É indesculpável. Então, é esse o tracking, na minha opinião, que está na cabeça de um reitor, de um diretor, de um pró-reitor, de um chefe de departamento. Ou seja, isso é coletivo, é uma construção que em cada unidade da universidade tem um rumo um pouco diferente. Bom, meu último tema diz respeito à retomada. É o último tema que eu tenho para apresentar para vocês em relação à reação, né? Dentro do universo de pesquisa, você tem que tomar muito cuidado com qual problema e, na verdade, qual pergunta você quer responder. Se você
escolher algumas perguntas, ela vai, na verdade, te gerar uma inércia, ela te domina, porque você não vai conseguir responder. Então, a pergunta que é legítima, está na cabeça de todos nós, da humanidade. Quando é que vai acabar, hein? Quando é que termina? Ela é legítima. Mas se ela mandar na tua vida, do ponto de vista de prioridade, não vai fazer nada, porque você não tem resposta. Por outro lado, se a sua pergunta fundamental é como é que eu ando, como é que eu caminho, como é que eu toco o meu dia a dia, aí você anda. E fica menos relevante a resposta da primeira questão. Então, o que eu queria colocar em relação à retomada é que eu não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque eu não tenho capacidade de adivinhar. Coisas que acontecem na Vila Mariana são completamente diferentes em Ribeirão Preto. E o conceito do que é retomada também é diferente. Nós nunca paramos. Então, a palavra retomada para a Universidade de São Paulo, ela é irrelevante. Sabe por quê? Porque nós demos aula, nós pesquisamos, nós até conseguimos, lá atrás, trazer novos colaboradores, novas parcerias, conversar com colegas de fora do Brasil. Portanto, eu tenho profundo respeito por essa palavra, mas o importante é que nós já nos estamos preparando para um momento em que a pandemia seja passada. E eu gostaria de impregnar essa ideia na sua cabeça pelo seguinte: nós não temos que esperar coisas, algumas sim, mas temos ações que podem ser feitas, podem ser desenvolvidas, e que lá na frente vão fazer toda a diferença. Quando nós fomos educados, né, a dizer que nós temos que mudar o mundo, temos que trazer progresso, inovação, e veja, o que a humanidade está vivendo agora é terrível, é uma situação de impotência. Acabou a primeira onda na China, começou a segunda, e aí? O que a gente faz? Nós não temos a vacina e nós não vamos fazer nada? A sociedade paga o meu salário. Ela quer que eu faça alguma coisa assim. E quando eu disse que nós não paramos, demos aulas, fizemos pesquisa, isso foi porque os professores apoiaram, os alunos apoiaram, os funcionários apoiaram, a sociedade apoiou. Agora, significa que tudo é perfeito? Pelo amor de Deus, não é isso. Nós temos um monte de problemas. E problemas dos mais diversificados. E eu queria colocar mais uma ideia na sua cabeça, que, na minha opinião, diminui o sofrimento. É a linha do tempo. Então, lá em dezembro, a gente dizia assim, você olhava o jornal, as primeiras evidências, né? Isso aí não é comigo, isso aí está longe, né? Janeiro e fevereiro. Pô, pessoal, isso é uma gripinha. Março, chegou. Abril, maio, junho, pessoal, deixa eu entender o que está acontecendo. Daí para frente, você não tem desculpa. Você tem que mostrar coisas que você já pensou e, de alguma forma, a comunidade tem que enxergar. Eu estou terminando. Com relação a isso, o que eu gostaria de colocar é que o cenário que nós vivemos, nós começamos a avaliar o que é permanente e o que é temporário. Então, o home office é uma coisa que veio para ficar? Sim, não, em que condições? Então, isso é uma coisa extremamente importante do ponto de vista daquilo que a gente vai investir no futuro. E aí, realmente, para terminar, com a crise, as instituições públicas, elas tiveram uma oportunidade de aparecer mais na sociedade. A saúde pública, a medicina, o pessoal de matemática e estatística, a faculdade em que eu trabalho, eu vi profissionais de áreas diferentes trabalhando juntos. Uma coisa que eu nunca sonhei, nunca imaginei, não é que eu não sonhei. Então, veja, nós estamos vendo, tendo uma oportunidade da sociedade reavaliar aquilo que é investimento público, aquilo que, de alguma forma, eles nos pagam. Então, a sociedade hoje está sentindo, espero eu, a universidade um pouco mais próxima. Eu agradeço pela oportunidade e devolvo a palavra. Muito obrigado. Muito bom. Boa tarde a todos. É um prazer estar discutindo um tema tão relevante para o nosso país com vocês. Queria parabenizar o Felipe e o Danilo pelas análises e também você, professor Fresati, pelas iniciativas citadas e em andamento para a USP. São essas iniciativas que fazem toda a diferença para a perenidade da instituição.
Bom, na minha visão, a pergunta que as instituições e municípios precisam responder é exatamente como absorver os impactos da crise da melhor forma. Como seguir as atividades se adequando à nova realidade. E as respostas rápidas e focadas na garantia da saúde de colaboradores e sociedade foram prioridades imediatas para as instituições públicas e municípios após o início da pandemia. Agora, essas entidades devem estar preparadas para cobrir as consequências de iniciativas emergenciais e estabelecer planos que garantam a sustentabilidade da operação em um cenário pós-crise. Bom, o estabelecimento de prioridades para adaptação a um cenário volátil de redução dos impactos da pandemia, bem como a inicialização de um processo de adequação das práticas com base em novas demandas da sociedade e clientes, é o próximo passo a ser dado por instituições e municípios, pois eles têm baixa autonomia para impactar a receita e devem trabalhar exatamente com foco na otimização dos processos internos, como você citou. Bom, falando de otimização de processos internos, né, quais são as medidas que já foram tomadas? Grande parte das empresas privadas estão trabalhando duro, tentando melhorar ainda mais a eficiência de seus processos para tentar sobreviver. E nós vemos uma necessidade na tomada de decisão e implementação das iniciativas no setor público. Como que a gente deve priorizar as alavancas? É necessário entender qual o resultado que cada uma das instituições precisa ajudar a melhorar neste novo contexto. E olhando para o resultado, você deve priorizar a estruturação dos processos e sempre se questionando se é possível entregar os serviços de forma mais eficiente. Para cada processo que for priorizado, deve-se ter metas claras de entrega. E para cada meta, um plano de ação definido, comunicado e negociado com os envolvidos. Claro, com responsáveis e prazos muito claros. Como exemplo de processo que deve ser priorizado, e você falou muito do processo orçamentário para 2021, as empresas começam a fazer esse orçamento agora em agosto. E como que as instituições vão considerar o impacto da redução do ICMS e demais arrecadações no seu orçamento de 21? O que pode ser feito e o que deve ser considerado em cada uma das alavancas que precisam ser consideradas? Alavancas de planejamento de mandato, de definição das metas e projetos estratégicos, equilíbrio fiscal, educação, saúde. Um bom gerenciamento de todos esses projetos, com mapeamento dos riscos, um controle do orçamento, cronograma, é extremamente importante. E como tirar isso tudo do papel, eu acho que é uma pergunta que fica. Uma governança bem estruturada para acompanhar cada um desses processos é fundamental. E é necessário disciplina e muita persistência para que os planos sejam, de fato, implementados. A diferença de quem consegue bons resultados está exatamente na execução desses planos. Esse recado que eu queria deixar aqui enquanto um olhar da gestão. Bem, então, agora, na sequência, também queria passar a palavra para o Danilo e para o Aurílio, os que tiver condições de já se pronunciar. Você consegue já falar, Aurílio, ou ainda não? Pode. Então, tem aí uns 3 minutinhos para você. Está sem som, Aurílio. Precisa... Agora sim. Está me ouvindo? Agora sim. Está sem som, Aurílio. Danilo, deixa então, enquanto o Matheus resolve o problema, passo a palavra para você, por favor. Vamos lá. Novamente, boa tarde a todos. Satisfação ouvir os professores, né? Professor Fábio, muito obrigado. Marina,
Agradecemos, né, o convite, a parceria na construção. Ouve agora? Alô? Só um instantinho, Aurimar. Consigo ser ouvido agora? Deixa na sequência o Danilo falar e entra você. Vou fazer um breve resumo aqui, pessoal, do conteúdo que nos ajudou a embasar, né, esse trabalho, que a gente pode, inclusive, passar mais detalhes para vocês. A gente tem uma experiência de atuação no serviço público, né, nos entes federados das 3 esferas, em alguns ministérios, como da Segurança Pública, governos estaduais, como Sergipe, Goiás, Pará, Ceará e algumas prefeituras também, como Teresina, João Pessoa. E nesse momento em que a gente vive uma crise sanitária, né, com reflexos, né, e consequente crise econômica fiscal, aliada a um momento de crise política entre os nossos poderes, e um desconhecimento a respeito do próprio pico da pandemia, dos momentos de reabertura, e como a gente vai ter que lidar com eventuais aberturas e fechamentos, a gente precisa trabalhar muito forte com a gestão, né? Quando a gente fala que gerenciar é alcançar metas, as metas têm que estar pautadas naquilo que a gente tem como desafio, mas aquilo que é desconhecido e que nos provoca a busca e desenvolvimento de novos conhecimentos. Nesse sentido, é necessário trabalhar muito fortemente com metas. E se a gente olha, por exemplo, e faz uma avaliação da Covid no mundo e no Brasil, o que a gente percebe? O estado de São Paulo tem cerca de 20% da população brasileira. E, por conseguinte, também tem cerca de 20% dos casos e das mortes por Covid no país. Então, esse é um dado interessante que muitas vezes a gente não tem essa dimensão, e a gente não faz essas análises. Se a gente olhar, por sua vez, em termos do PIB, o crescimento do PIB do Brasil e de São Paulo nos últimos anos tem sido mais ou menos similar. No entanto, o que a gente tem visto é que o ICMS, especificamente do Brasil, em termos nominais, cresceu nos últimos anos, desde 2012, uma ordem de 45%. Enquanto o ICMS de São Paulo, do estado de São Paulo, tem um crescimento da ordem de 25%. Então, a participação do ICMS, né, na receita total de São Paulo tem diminuído, e a sua própria participação em relação ao ICMS total do Brasil. O que a gente tem visto também de iniciativas, né, vários estados, né, têm passado por muitas dificuldades, tanto que em janeiro de 2019, vários deles decretaram calamidade, né, e daí veio, por exemplo, o Plano Mansueto, para poder nos ajudar no acompanhamento e no equilíbrio fiscal. A gente também viu essa questão do contingenciamento, e aí várias universidades, como o próprio professor Fábio comentou, já vinham fazendo um programa gerencial de melhoria de resultados, e agora a Covid, né, tem a piora desse cenário. Isso aí, pelo menos, nos dá um alento de que com a gestão, né, é possível minimizar os impactos. E agora, também, recentemente, uma das iniciativas importantes, aí, um socorro do governo federal, né, com esse plano de recomposição do ICMS e do ISS. Então, são alguns dos elementos que ajudaram a gente construir esse material e fazer algumas provocações. E, finalmente, em relação às soluções gerenciais para o serviço público, a gente sempre procura atuar respeitando 5 premissas, que são tão importantes quanto entre si. Primeira delas, a valorização e o crescimento do servidor público. A segunda, a melhoria da qualidade dos serviços essenciais prestados à população, saúde, educação, segurança pública primordialmente e também infraestrutura. Aumento de receitas, claro, mas sem aumento de tributos, né? E aí que entra a questão do ICMS e melhoria de processos arrecadatórios. O que a gente tem que pensar quando a gente fala de ICMS, por exemplo, é que, poxa, a gente tem menos fatos geradores ocorrendo nesse momento. E, além disso, a gente vai ter um aumento da inadimplência dos tributos, também por parte das empresas, tá? Quarto ponto, redução de gastos, mas sem reduzir a qualidade e a quantidade dos serviços prestados. E quinto, a melhoria da utilização dos recursos de investimentos. Então, pessoal, nós que já passamos por várias organizações públicas, a gente sabe, sim, que existem dificuldades orçamentárias, mas se nós trabalharmos, como o professor Fábio comentou, com o princípio do base zero, usando de fato aquilo que é necessário, o recurso pode ser, sim, suficiente. Mas nesse momento de pandemia, a gente vai precisar de uma gestão muito mais rigorosa, e aí princípios
de evoluções gerenciais que têm acontecido nos últimos anos e que a gente tem aplicado fortemente na iniciativa privada, tem cada vez mais condições de serem aplicadas na iniciativa pública. Dentre elas, a metodologia ágil, que é aquela que nos permite fazer a gestão em ciclos curtos e fazer revisões, tá? Então, esses são os elementos que pautaram o nosso estudo. Tá? Eu queria muito agradecer a presença de todos e passo a palavra rapidamente para o doutor Aurílio. Ok, Aurílio, pode falar. Me ouvindo? Sim. Beleza. Bom, primeiro quero agradecer e dizer que eu estou honrado em participar dessa equipe. Foi um prazer trabalhar com vocês, está sendo, tá? E junto com o Dr. Hélio, compor os representantes do IVPESP nesse grupo. A minha contribuição foi, basicamente, como economista, aí, tentando analisar ou contribuir com o Danilo, com a equipe do IVPESP, do Falcone, da Falcones, com alguma abordagem. Mas eu queria destacar, principalmente, o reflexo dessa crise nos municípios, né? Nós temos os 3 níveis de governo, o federal, estadual e municipal. No nível federal, o executivo tem a capacidade de gerar recursos, né? De produzir moeda, de levantar moeda, de estruturar o mercado, tá? por meio das políticas macroeconômicas. O governo do Estado, que é quase tão impotente nessa área quanto os municípios, mas tem alguns instrumentos que o capacitam a articular um pouco mais e sair mais rápido da crise, mas os municípios não têm. Para os municípios é muito mais complicado, além deles serem a perna mais frágil da federação, por terem menor recursos, né, menor parcela de recursos, eles têm, todos os municípios, o executivo dos municípios tem uma rigidez muito grande no gasto. Eles têm a necessidade e a pressão da população por questões básicas, como educação básica, como saúde e como segurança, né, cada vez mais colocada para os municípios assumirem. Isso problematiza ainda mais a redução de receitas, visto que as despesas são muito engessadas. Né? Então, discutir a crise nesse cenário, olhando pela ótica de município, é muito complexo. Os municípios já estão se ajustando, já estão bem ajustados, inclusive, os que não se ajustaram estão sofrendo muito, não estão conseguindo pagar salários e têm uma dificuldade extrema que vão ter que se ajustar. Mas se alguém espera a volta ao normal, não vai haver esse normal. Né? Não se voltará mais. A retomada não é um retorno, e esse trabalho nosso deixa bem claro isso. Nós não falamos em retorno, nem retorno ao normal. Nós falamos em retomada. Esse novo normal, se é que pode chamar assim, se um dia chegaremos à normalidade, né, no mundo que a gente vive, que é um mundo de grande vulnerabilidade, grande incerteza, grandes adversidades, grandes mudanças, grandes transformações, né, que estão sendo muito aceleradas por esse processo, dificilmente nós teremos essa estabilidade no curto prazo. Então, buscar um reequilíbrio ou uma retomada para os municípios e até mesmo para os governos estaduais significa uma reinvenção, significa se reinventar, buscar novas formas, formular as mesmas políticas com as políticas públicas, porque os problemas são os mesmos, né? A pobreza é a mesma, a miséria é a mesma, a exclusão social é a mesma, mas a forma de atuar, a ótica de atuar e a maneira com que o poder público tem que encarar essas políticas tem que ser diferente. Né? Tem que ser muito mais inventiva, muito mais com custo muito mais reduzido, muito mais focada, muito mais objetiva, indo diretamente ao ponto, trabalhando com populações específicas, enfim.
o poder público também tem que se reinventar. Não é uma reestruturação simples. Essa que é a grande questão, e esse é um dos pontos que o nosso estudo quer apontar. Né? Quando a gente fala em retomada e aponta alguns caminhos para essa retomada, nós não estamos falando de retorno, nós estamos falando de avançar na agenda pública, de avançar na forma do poder público atuar, na forma do poder público formular suas políticas públicas e, principalmente, na forma do poder público ver esse futuro e se posicionar ou se reposicionar qual é o espaço que a política pública terá nessa retomada e nesse novo normal. Acho que essas são questões que o estudo aponta, né, subrepticiamente, a partir dos caminhos que a gente tenta apresentar para futuros estudos e para novas formas de atuar, ou forma de detalhar esse estudo, mas é a forma o que eu queria destacar, que eu acho que é onde a gente pode colaborar, onde a gente pode contribuir de uma maneira mais decisiva, mais incisiva, para a formulação dessas novas políticas públicas. Doutor Hélio, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom, aqui a mim coube o final, a gente, infelizmente, como sempre, as discussões, os conteúdos foram tão importantes que não houve possibilidade da gente conseguir dentro dos 60 minutos que nós tínhamos programado. Então, as pessoas que estão nos vendo atualmente ao vivo no YouTube, queria me desculpar por a gente estar ultrapassando, mas eu tenho certeza que todos vocês, com os comentários de todos que ocorreram após a apresentação do Felipe, tenho certeza que vai trazer muitos inputs para a gente enfrentar toda essa situação que a gente está vivendo. Como o professor Fábio colocou, um ponto que com certeza vai aflorar a partir de agora, né, inclusive na sexta-feira a gente vai fazer o IVPESP, um web-seminar sobre engenharia da complexidade. A gente acha que esse assunto, como o Fábio colocou, é um problema, quer dizer, multifacetado e que exige hoje conhecimento de biologia, de medicina, como ele falou, de estatística, de economia, e a gente precisa saber como lidar com esse tipo de complexidade que ele aflorou a partir desse problema aí da pandemia, né, que é um problema com muitas, e o que ele disse também, quer dizer, a gente conseguiu, felizmente, trabalhar com diferentes perfis dentro da universidade, coisa que eu fiquei na física durante 35 anos, e a nossa relação com outras instituições, outros institutos, a gente está ali do lado da matemática, mas a nossa relação é muito pequena. E esse processo, ele trouxe exatamente o que o professor Fábio falou, trouxe uma aproximação, né? E o nosso grupo, que é o IVPESP, hoje nós temos cerca de 400 pesquisadores de várias áreas, né? Não só aqui do Brasil, mas gente de fora também. E o objetivo, esse ano completamos 11 anos de funcionamento, né? Foi um projeto criado dentro da USP também, e a ideia é exatamente tentar trazer essa multidisciplinaridade, né, tão importante para a gente solucionar e resolver os problemas que a gente está enfrentando. Então, eu queria, então, parabenizar todos aqui dessa mesa, né? Em particular o professor Fábio, que com toda as suas dificuldades de agenda e das responsabilidades que tem, pôde nos colaborar e dar uma boa apresentação. A gente vê que ele está otimista, isso para a gente que é docente da USP é muito importante, né? Então, eu queria, então, assim, para encerrar, dizer que esse web seminário, ele está sendo gravado, né? Ele vai estar disponível no canal da Falcone, eu também depois vou disponibilizar no canal do IVPESP também, para quem não pôde assistir ou depois quiser ter. Esse estudo, conforme está aí, a gente vai disponibilizar para as pessoas interessadas. Todas as pessoas que quiseram
comentários no live, a gente se compromete a responder, a poder fazer algum encaminhamento, porque, infelizmente, não deu para encaixar essas perguntas, esses comentários dentro desse tempo que a gente tinha disponível para esse seminário. Então, eu queria, para finalizar, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que acompanharam, desculpar aí pelos atrasos, e parabenizar todo mundo aqui do grupo e dizer que esse trabalho, ele não terminou ainda, ele vai continuar, vai ter desdobramentos, eu tenho certeza que essa parceria com a Falcone vai trazer muitos outros subprodutos aí, o nosso objetivo é exatamente procurar trazer conhecimento de qualidade para municípios, para estados e também para o governo federal. Muito obrigado e desejo uma boa noite a todos e esperamos brevemente nos ver novamente. Muito obrigado. Isso aí. Agradecemos.